Antes que você tome assento, eu gostaria de chamar aqui o pastor Rafael Meirelles, um amigo nosso de muitos anos. Aplauda o Senhor pela vida dele. Que o Senhor te use com graça, com sabedoria. A palavra está contigo, o tempo aqui é todo seu. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, graças e paz. Pode tomar o seu assento. Quem está feliz aí? Quem acredita que o rei está voltando? Esse lado aqui está melhor, vou pregar nesse cantinho aqui. Esse povo aqui está mais quente. Para mim é alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, né? Podendo rever alguns amigos, pastor Marcos, a Érica, Eli, Thalita e tantos outros aí, para a glória de Deus. Eu vi aqui o Luan Santana Gospel, né? Está aqui com vocês, eu fiquei feliz de ver, Lúcio. Deus abençoe. Não, eu não podia perder essa, né? Depois de tantos anos sem te ver, né? É bom demais. Trago um abraço, meu pai, pastor Tony, tenho certeza que alguns conhecem também. E é para mim uma alegria estar aqui, conhecendo um pouquinho da igreja do Senhor. O pastor Marcos me fez o convite, ele falou assim, queria que você fosse lá ministrar a palavra, num tema avivamento on, e na hora eu falei, não posso deixar para lá, porque essa é uma das coisas que queima no meu coração. Esse é um dos temas que arde dentro de mim, porque eu acredito num grande avivamento que está por vir na nossa nação. Se eu tiver pelo menos um que crê comigo, eu tenho certeza que Deus tem nos chamado para ativar a nossa nação através de uma palavra. Eu queria compartilhar um versículo que Deus colocou no meu coração, está lá em Isaías 61. A hora que você achar aí, eu quero que você dê um berro aí para Jesus, né? Você que pode fazer uma fumaça santa aí no seu lugar, a hora que você achar. Se você não encontrar, você fala, pastor, misericórdia, eu não sabia que tinha Isaías não na Bíblia. Não tem problema, eu vou esperar. Aqui me acompanhando hoje está o Luciano, o Cleito KKK, são meus discípulos lá na Lagoinha. É uma benção também. A gente sempre por onde anda leva alguém, né? É assim, né? É bom demais. Jesus nunca andou sozinho, né? Ele tinha poder e autoridade para fazer tudo sozinho, chamou 12 cabeças de bagre, então você sabe que você não deve andar sozinho. Todo mundo achou aí Isaías 61? Posso ler? Diz assim, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Você pode repetir? Está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Até aqui por enquanto. Tem alguém comigo aqui ainda não? Glória a Deus. Então, eu tenho certeza que você já ouviu, né, alguma mensagem a respeito desse texto. Mas eu quero que você abra o seu coração para algo novo que Deus tem para nós hoje, amém? A Bíblia diz que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Independente de como começou o seu dia hoje, eu tenho certeza que ele vai terminar muito melhor. Sabe por quê? Porque como termina é que se conta. Como termina é que se conta. Eu vou repetir. Então pode ser que seu dia não foi bom, mas ele está encerrando da melhor maneira possível. Sabe por quê? Você veio à casa do Senhor buscar resposta. Quem vem atrás de resposta, dá um sinal aí. Glória a Deus. Então Isaías está profetizando algo aqui que a gente já sabe que é uma promessa, que a gente já sabe que é uma verdade espiritual. Quando a mensagem falar no seu coração, pode dar glória aqui, pastor? Então dê lugar aí, amém? Só para mim saber se você está recebendo ou não. Então, algo que Isaías está falando aqui, para o tempo dele, era algo que ainda não havia acontecido. Mas para nós já é uma verdade espiritual. É aquilo que nos move. Acabamos de cantar aqui, nós temos certeza que Ele virá nos buscar.
E aí começa assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E isso é uma promessa. Para você que gosta de anotar, para você que gosta de fazer um resumo da mensagem, para você que tem esse desejo aí, saiba que se você apenas ouve, você retém 10% daquilo que eu falo. Se você anota, você já aumenta para 30%. E se você coloca em prática, vai alcançar frutos inalcançáveis. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, é uma promessa. Jesus, quando partiu, ele disse assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Vou enviar o quê? O Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Então isso é uma promessa. Agora, pasme, a promessa só é cumprida quando há necessidade. Eu vou repetir que você não pregou. A promessa só se cumpre quando existe uma necessidade. Sabe por quê? Porque senão fica em vão. Para que eu vou cumprir uma promessa se não tem um povo que clama? Para que eu vou cumprir uma promessa se não tem quem precisa dela? Glória a Deus, que eu ouvi uns 3 glória a Deus aí. Até o final do culto eu tenho certeza que vai sair melhor. Mas se ele está liberando uma promessa é porque havia uma necessidade. Pastor, onde está isso? Continua no próprio versículo. Ele diz assim: para pregar o quê? As boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Tem alguém comigo aqui ainda ou não? Então, para a promessa cumprir, tem que haver necessidade. É por isso que muitas vezes você está passando por uma luta que parece que não tem fim. Sabe por quê? Deus está gerando uma necessidade para cumprir uma promessa. Eu vou pregar de novo, porque só tem 2 pessoas comigo aqui. Entenda, tá difícil, é porque Deus já sabe que lá na frente a promessa vai se cumprir. Mas por isso Ele precisa colocar você no estreito. Foi assim com tantos homens de Deus. Não tem sido assim com você, pastor? Quando a gente acha que não tem mais força, quando a gente acha que não tem mais jeito. Obrigado, hein, caramba, você falou que estava calor e tá mesmo, hein? É a fogueira que o Eli acendeu aqui. Vivamento, glória a Deus. Ativou aqui, apertou um botão aqui. Então, quando Deus começa a nos permitir passar por alguns processos, é porque o maior interessado no cumprimento da promessa é Ele mesmo. Então por isso você não precisa se desesperar em momentos de caos. Ah, pastor, mas como eu aguento isso? Meu irmão, isso aqui é o nosso dia a dia do cristão. É o nosso dia a dia. Tem dia que você acorda cheio de Deus, amém? Mas tem dia que você acorda que parece que Deus está bem longe, não é? Tem dia que você acorda e fala assim: meu Deus, eu comecei com uma oração tão simples, o fogo pegou e eu já estou animado, pode vir o que vier que eu vou meter o pé na porta e vou arrebentar com tudo. Só que tem dia que você está fugindo das lutas. É normal. Tem dia que você ora e já sente um arrepio, a lágrima escorre no seu olho, e daqui a pouco você já começa a ver coisas, ou começa a vir palavras na sua mente, ou até palavras na sua boca. Tem alguém comigo aqui ainda não? Só que tem dia que isso não acontece. Por quê? Porque a gente é ser humano. Ser humano. É normal. Tem dia que você acorda cheio de Deus, mas tem dia que parece que você está longe dele. Então não se desespere se o momento da sua vida hoje é um momento de processo. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus usa do processo, é porque Ele sabe que a necessidade vai gerar promessa. O cumprimento da promessa só faz sentido se tiver isso. Sabe por quê? Porque senão a gente fica cheio de nós mesmos. Eu estou cheio de Deus hoje, então eu não vou falar com ninguém, porque eu estou cheio de Deus. Eu não vou trabalhar porque eu estou cheio de Deus. Eu não vou conversar com a minha esposa porque eu estou cheio de Deus. Quer saber? Eu nem vou para a igreja porque eu estou cheio de Deus mesmo. Eu sei que aqui em Diadema não tem isso. Mas não faz sentido Deus derramar do Espírito dele nos encher se não for para cumprir ou suprir uma necessidade. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque senão a gente vai começar a olhar para nós mesmos. Vou olhar e falar assim: não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que se esquece que você só pode porque você tem alguém que te fortalece. Então ele está falando assim: ele me ungiu sim, eu tenho certeza. Quem aqui foi ungido por Deus? Glória a Deus. Então ele te ungiu para o quê?
para cumprir no mínimo esses 3 requisitos, que são o quê? Curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas que você sabe hoje que estão com o coração sangrando por situações que acontecem no dia a dia, até dentro da igreja? Está dentro da igreja. A gente acha que o lugar da igreja é onde estão os santos dos santos, cantando santo, santo, santo é o teu nome. Não é assim não. Olha bem para quem está do seu lado aí, olha na bolota do zóio dele. É ovelha mesmo ou é bode? Tem dia que a gente está cheio de outras coisas, menos de Deus. Cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ranço. Tem ranço aqui em Diadema também não? Hã? Então, se não for para ser cheio de Deus, para cumprir esses 3 requisitos, acaba o quê? Tornando algo que é extraordinário, que é sobrenatural. Quem entende assim? O Espírito Santo, ele vem para fazer aquilo que a humanidade não consegue. Ele vem para trazer você para um nível mais profundo. Ele vem para fazer você acreditar que amanhã vai ser muito melhor que hoje. Então, se eu tenho esse Espírito Santo, isso não é para me inflar, isso é para mim abençoar outras pessoas. Então eu preciso o quê? Ajudar a curar quem está quebrantado no coração, a proclamar a libertação a quem está preso e quebrar as algemas. É para isso que nós precisamos da unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós de nós mesmos não conseguimos curar ninguém. Eu vou repetir porque você não pegou. Existem métodos, existem várias ferramentas, mas Deus não unge método, Deus unge pessoas. Ele quer usar você na sua simplicidade, mas cheio do Espírito Santo. Ele não quer você cheio da sua própria intelectualidade. Ele quer você cheio dele, para transbordar aquilo que só Ele pode fazer. Eu fui uma vez numa igreja, pastor, e aí a pessoa estava ali ministrando, e aí no final ele falou assim, ó, fica de pé aí, fulano de tal. Ó, esse aqui é um homem em quem eu orei e Deus curou. Fica de pé aí, casal. Esse aqui é um casal que chegou aqui na igreja arrebentado, e através da minha oração eles foram curados. Parece que o cara é o Superman. E nenhuma vez ele citou Deus, e nenhuma vez ele falou Espírito Santo. Meu irmão, a gente precisa entender, não somos nós, é Ele através de nós. Está fazendo sentido para alguém essa mensagem? Então primeiro a gente recebe um direcionamento de Deus, a promessa se cumpre. Por quê? Deus já gerou uma necessidade lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua cidade, lá no seu bairro. Diadema nunca mais será a mesma, se tiver pelo menos um. Se tiver pelo menos um que crê nisso que eu estou pregando essa noite. Porque a palavra de Deus diz que onde estão 2 ou mais reunidos. Eu só preciso de um que crê comigo nessa palavra. Aleluia, aleluia. Então com isso nós vamos ter o quê? A sabedoria para libertar os cativos. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Ai, o mundo inteiro em pandemia, irmão. O problema é o que mais tem. De todo tipo. Atendendo um casal, um tempo atrás, um homem chegou e falou assim para mim, pastor, esse tempo em casa de home office, com a minha família, eu conheci mais minha esposa e descobri que ela até que é legalzinha. Sabe por que a gente está tão atarefado, que não conhece nem quem mora na mesma casa. Não conhece nem a pessoa que está congregando na mesma igreja que você. Não conhece quem trabalha com você. Meu irmão, isso não é evangelho. Se a gente não se preocupar com quem está ao nosso lado, se preocupar apenas com nós mesmos, nós estamos sendo o quê? Egoístas. Eu estou me enchendo de Deus para resolver os meus problemas. Meu irmão, você acha que isso mesmo é chamar de Deus? Você acha mesmo que é só isso? Ah não, pastor, se eu tiver uma casinha, saúde, dinheiro para pagar minhas contas, eu estou feliz. Desculpa, mas não foi para isso que Jesus chamou os 12. Não foi para isso que ele começou a missão da igreja. Não foi para isso que essa igreja chegou nesse lugar. Não foi para isso, para apenas resolver alguns problemas seus. Até porque todo mundo tem problema. Tem alguém que não tem problema aqui? Levanta a mão, que eu vou orar para Deus te dar uns. Vou orar. É normal, o ser humano tem problema. Só que se a gente apenas ficar pensando em nós mesmos,
nós vamos se inflando, ficando cheio, e a qualquer momento alguém pode encostar e explodir. Então, o que Isaías está compartilhando conosco aqui é falando assim: irmão, você precisa entender que aquilo que Deus tem para fazer em você é para alcançar pessoas. Pode ver que os 3 requisitos, nenhum é para aquele que foi cheio, todo é para ajudar alguém, é para libertar alguém, é para curar alguém, é para sarar alguém, é para libertar alguém. Não é nada sobre nós. Jesus morreu, não foi pelas essas 4 paredes, não. Ele morreu, foi por mim e por você. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Tudo se resume em pessoas. É por isso que essa igreja faz culto, porque ela está interessada em mudar e transformar a sua vida. Ah, pastor, nós não estamos aqui em nome de Deus. Sim, em nome de Deus, por pessoas. Em nome de Deus, por famílias. Em nome de Deus, por pessoas. Porque se eu amo a Deus e não consigo amar quem eu vejo, eu não amo a Deus. Eu costumo falar no nosso treinamento de voluntário: como é que eu entrego esse copo de água para Deus? Alguém se arrisca? Pastor Marcos, aqui, ó. Estou entregando um copo de água para Deus. Estou servindo pessoas. Estou servindo pessoas. Pode devolver, vai. Estou entregando para Deus. Sabe por quê? Se a gente não está apto a servir pessoas, nós não estamos cumprindo o chamado. Tudo foi por pessoas. Tudo foi por pessoas. Então Isaías está trazendo um alerta: irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Não é apenas para rodar, fatiar um queijo. Tem gente que fatia queijo aqui? Tem? Entra no mistério, fatia um queijo assim? Não é só para isso. É bom demais sentir a presença de Deus, é bom demais ver uma revelação, ouvir algo da parte de Deus, Deus se manifestando. Eu não sou contra nada disso, mas não pode se resumir a isso. Sabe por quê? A obra do Senhor foi por pessoas, Jesus morreu por pessoas, Ele se entregou na cruz do Calvário para que você tivesse vida. E aí ele continua: precisa pregar o que? O ano aceitável do Senhor. Sabe o que é? Que Ele virá. Que Ele virá. Ele virá. Ele virá, e Ele tem algo muito maior do que aquilo que você imagina. E aí ele continua dizendo assim, versículo 3, quem está comigo? E a pôr sobre os que em Sião estarão. O que é quem está em Sião? É o mundo que está em Sião? É a igreja. É os santos. São os escolhidos. Quem está em Sião? Ele está falando assim, é para quem está em Sião, que está de luto, Ele vai colocar uma coroa em vez de cinzas. A hora que eu entendo que o Espírito Santo vem para me encher, e eu me dou para ajudar pessoas, é o próprio Pai quem cuida de mim. Ele está falando assim, irmão, aonde é a morte, eu trago vida. Aonde a tristeza e pranto, eu trago um óleo de alegria. Há um versículo que diz assim: melhor é dar do que? Quem aqui já participou de alguma ação social, sei lá, levar marmita para alguém, visitar orfanato, casa de recuperação, né? E quem aqui já ganhou presente? O sentimento, comprovado cientificamente isso, que o sentimento que gera dentro de nós é muito maior quando a gente faz algo por alguém do que quando a gente recebe. E hoje a ciência já estava na Bíblia, né? Mas os cientistas estão comprovando hoje, depois de tantos estudos. Eles podiam ler a Bíblia e evitava tanto gasto, né? Tanto dinheiro. Mas Jesus já dizia isso. É melhor é dar do que receber. Então hoje a ciência comprova que é muito melhor quando eu me entrego e faço algo por alguém do que quando eu recebo. Então, se eu recebo o Espírito Santo e entendo que aquilo que eu recebi é para ajudar pessoas, enquanto eu me dedico para ajudar pessoas, o próprio Pai cuida de mim. O próprio Pai vem e me abraça. O próprio Pai me cura. O próprio Pai me traz vida onde havia morte. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque existem algumas áreas da sua vida que ainda precisam de um milagre, que precisam de um toque de Deus. Ou tem alguém aqui que já está tudo resolvido? Pastor, eu estou igual Eli. Está voando, sorriso de orelha a orelha.
Não, eu estou tranquilo, eu não tenho problema, não tenho nada, a minha vida está... Se Deus me chamar, amém. Se Ele me deixar aqui, eu estou luxando. Então, se nós temos problemas ainda para resolver aqui, é porque nós temos ainda pessoas para ajudar, porque enquanto a gente ajuda, Deus cuida da gente. Enquanto a gente faz a obra de Deus, é o Pai que cuida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Então ele está dizendo assim, onde havia morte, onde havia cinzas, eu coloco uma coroa, o quê? De autoridade. Coroa diz isso, autoridade. Qual é a área da sua vida que você ainda não tem autoridade? É financeira, é emocional, é sentimental, é espiritual? Qual é a área que você não tem? Ei, bate assim a poeira aí da cabeça e fala, eu quero essa coroa. Eu quero essa coroa. Sabe por quê? A palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus nos garante isso. No lugar de tristeza vem alegria. Em vez de espírito angustiado, Ele vai colocar louvor. Não tem dia que é assim, que a gente não consegue cantar um louvor? Você até põe um louvor para tocar na sua casa, mas sua boca não abre. Porque você está tão angustiado. Tem algo tão tribulado dentro de você. E aí você fala assim, nossa pastor, você falou tudo agora. Eu estava aqui olhando, vendo a Thalita cantando, queria cantar que nem ela, mas não consigo abrir minha boca. Tem algo muito mais forte do que eu, parece que está me prendendo. Sabe o que é isso? Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer transformar você, mas você precisa entender que primeiro você se coloca à disposição para ajudar alguém, para auxiliar alguém. Você está cumprindo com o ID. Isso é o Evangelho. Isso é o chamado de Deus para nós. E fazendo isso vai trazer resultados. Quem aqui ama resultado? Eu costumo sempre falar assim, que a gente foi condicionado desde a escola. Que resultado é o quê? A professora chega na sala, quem lembra do tempo de colégio? Ó, gente, semana que vem tem prova. Aí o que a gente faz? Vou estudar. Aí estuda, decora, lá. Aí chega no dia da prova, tira 8, 9, 10. Agora aí quando a professora chega e fala, gente, olá, hoje tem prova surpresa. O que acontece? Por que eu não estudei? Meu Deus, vou tirar um 0 bem redondo. Não é assim? Aí se a gente tirou vermelho, aí a gente fica triste. Aí chega pro pai se tremendo todo. Ô pai, tirei nota vermelha. Aí o pai dá de castigo, tira os brinquedos, tira o celular, um monte de coisa. Não é assim? Quem lembra? No tempo da escola. A gente foi condicionado a pegar o resultado e olhar se ele é bom ou ruim. Se a nota é azul, tá tudo bem, segue sua vida. Se a nota é vermelha, menino, você está de castigo. Só que com Deus não é assim. Resultado é resultado, independente se ele é bom ou ruim. Independente se ele é bom ou ruim, você podia ter dado um glória aí, sabe por quê? Porque pode ser que os resultados que você está entregando hoje são ruins, mas Deus pode mudar a sua história hoje. Sabe por que Deus é diferente? Porque quando Jesus perdeu, se entregou na morte, Ele havia conquistado a maior vitória de todas. A gente acha que todas as vitórias estão condicionadas a números, a coisas, saldo azul, saldo positivo. Tem alguém entendendo isso aqui? Nós ficamos condicionados, se é de Deus, é porque as coisas são grandes, é porque as coisas são monstruosas, é porque alcançou milhares de pessoas, mas Jesus morreu e assim Ele venceu, a maior vitória de todos os tempos. Pastor, mas Ele ressuscitou, claro, mas primeiro Ele desceu. E aqui a gente tem mais um ensinamento. Que nem sempre resultado que agrada a Deus é vitória. A gente precisa aprender a perder também. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Mas muitas vezes a gente está condicionado a isso. Eu preciso ganhar. Trabalho em 6 empregos. Igual me ajuda aí, o pai do Cris. O Júlio, 6 empregos. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma, a família? Que adianta? A gente está sendo condicionado a uma vida de vitória, em cima de vitória. Não estou querendo aqui celebrar as derrotas, não. Mas as derrotas são necessárias para o nosso crescimento. Porque se eu ganho sempre, eu viro um filho mimado. Eu uso a Bíblia
com uma lista de desejos. Agora, quando a gente perde, a gente recorre a Deus. Quando a gente escuta um não, uma porta se fecha, a gente recorre a Ele. Deus sabe a hora certa de te trazer para perto dEle. É por isso que de vez em quando Ele nos permite passar por momentos de dificuldade. Tem alguém comigo aqui ainda não? Meu irmão, não fique condicionado a apenas conquistas atrás de conquistas. Aprenda a reavaliar as perdas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai crescer muito mais com um belo não vermelho piscando na nossa cara do que com tá tudo bem, tá jóia, parabéns, é isso aí. É só procurar os casos de sucesso aí. Silvio Santos ouviu um belo não na vida. Tantas pessoas ouviram um belo não. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele aceitou Jesus num culto que só tinha ele. Quem sabe a história? O pastor nem ia fazer aquele culto, porque estava chovendo, estava uma tempestade e ninguém ia. E ele falou, não, mas eu vou. Ele abriu a porta e apenas uma pessoa estava na igreja. Uma pessoa na igreja. E essa pessoa aceitou Jesus e essa pessoa se tornou o pregadores do século. Dizem que 3 a 4 bilhões de pessoas foram salvas através desse um. Para aquele pregador, se fosse no meu lugar, poderia estar com aquele sentimento, o que eu estou fazendo aqui hoje? Era uma derrota, sim ou não? Só que foi a maior vitória de todas. A gente está condicionado a entender que é de Deus quando está tudo bem. Quando dá um tapinha nas nossas costas, quando dá joia. Só que o dia que o pastor Marcos e a Erika te chamar lá no gabinete, para falar assim, filho, não faz assim não. Desse jeito aí, você vai apanhar. Não pega bem. A gente, eu não venho mais nessa igreja. Não posso fazer nada. Quem está recebendo essa mensagem? Todo não é para nossa edificação. Ou a gente aprende a subir nos degraus da nossa vida, ou a gente vai ficar sempre jogado no chão pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A gente cresce quando fecha uma porta. A gente cresce quando escuta um não na cara. A gente cresce. Então quais são os resultados? Versículo 4, não perdi não. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando a gente se coloca à disposição para Deus começar a aquecer a nossa vida, o Espírito Santo aqueceu o nosso coração, e a gente entende que tudo aquilo que a gente está passando é para o nosso crescimento, que é para a edificação da igreja, que é para elevar o nome do Senhor. O Pai nos dá uma unção que vai edificar lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas por gerações. Meu irmão, essa unção está sendo liberada hoje. Se é para Jesus, aplaude. Essa unção está sendo liberada sobre sua vida hoje. Você colocar isso em prática e não acontecer, você pode ligar para mim. Falar assim, pastor, aquilo tudo que você pregou não valeu de nada. Eu pus em prática e não valeu de nada. Meu irmão, eu acredito na palavra de Deus. É ela que transforma a minha vida. É ela que tem feito cada dia mais eu experimentar do sobrenatural de Deus. Ou a gente leva a sério a vida de cristão, ou a gente fica em casa assistindo Netflix. Sabe o que é isso? Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, para que Ele venha transbordar. Pega essa para mudar a sua vida. A igreja não é um lugar para você se encher. Não é um lugar para você encher. É um lugar para você transbordar. Se encher, você se enche em casa, no seu devocional, no seu tempo de oração, na sua leitura da palavra. Aqui você vem e transborda. A gente precisa ter a palavra de Deus fiel na nossa vida, dia a dia. Ou senão a gente se torna fraco. Então a passagem que diz assim: o povo perece por... Que falta de conhecimento é essa? Se tem hoje mensagem para você ouvir a hora que você quiser no YouTube,
Você pode ouvir o pastor Marcos, o Eli, Hernandes Dias Lopes e tantos outros pregadores. A hora que você quiser, dá o play lá e ainda acelera 2 vezes. Vai economizar o tempo. A hora que você quiser. É esse conhecimento que a palavra de Deus está dizendo? Não. É aquele que você abre a sua Bíblia e começa a ler e Deus se revela a você. As letras saltam e tem algo que chama a sua atenção e você fala, uau, eu nunca vi isso. Isso está disponível para você. Isso está disponível para mudar a sua vida, para aquecer seu coração. Então eu falei primeiro da promessa. Para a promessa se cumprir, precisa gerar o quê? Necessidade. É por isso que os problemas nos alcançam. Se gerou necessidade, vem o ponto o quê? Que nós precisamos buscar. Buscar a Deus. Se revelar. Cada dia mais. Está apertado? Levanta a mão e pede socorro. Não tem problema nenhum. A igreja é para isso. Ah não, não vou falar dos meus problemas não, porque senão todo mundo vai ficar sabendo da minha vida. Igreja é relacionamento, meu irmão. É lógico que você não vai sair contando sua vida para qualquer um. Olha o alerta aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é sair contando sua vida para qualquer um, mas Deus vai levantar pessoas que vão ser coluna para te ajudar a crescer espiritualmente cada dia. E vencer aquilo que Ele tem. Então, primeiro vem a necessidade, depois vem o quê? Primeiro vem a promessa, depois a necessidade, depois você busca a Deus e aí você colhe o quê? Os resultados. Nenhuma vez aqui nessa passagem que a gente leu, está falando da pessoa que foi cheia. Nenhuma vez. Só quando o Espírito me ungiu. Depois, tudo o resto é para o próximo. Você precisa entender isso aqui. Você pode ter esquecido tudo que eu preguei, mas isso tem que entrar na sua cabeça agora. Isso aqui precisa ficar gravado. Se Deus faz algo em minha vida, não é apenas para mim, é para transbordar em que Deus colocar à minha volta. Todo mundo vai ser cheio daquilo que Deus está em transbordar na minha vida. Todo mundo vai tocar daquilo que Ele faz em mim. Todo mundo vai experimentar do Deus que eu creio. Isso é evangelho. É por isso que o pastor está aqui, quarta-feira que vem traz mais um. Sabe por quê? Porque isso é o evangelho. Senão Jesus tinha falado assim, ai discípulos, agora nós estamos aqui, tudo bem, a gente, 12 pessoas, 12 é o número que eu escolhi nos céus, vamos fechar a porta e ficar aqui reunido para sempre, comendo lasanha, pipoca, e deixa o resto para lá. Nós encontramos nosso grupo, a nossa gangue. Foi assim que Jesus fez. Ele falou assim, pode vir. Entendeu como é que é? Agora vai. Ninguém vai se não vir primeiro. Pega essa chave, meu irmão. Ninguém vai se não vier. Só que tem gente que chega aqui, quer sentar na janelinha e quer estar no lugar do pastor Marcos. Meu irmão, para você estar aqui em cima, primeiro você tem que vir. Eu posso falar, né? Eu posso. O pastor fica complicado. Eu posso falar. Estou aliviando para ele. Não combinou nada não. Mas tem gente que chega e fala assim, eu poderia fazer muito melhor do que ele. É por isso que você está aí. Enquanto a gente acha que pode, nós estamos limitando e falando para Deus, Deus, não é você, sou eu. Agora a hora que eu falo assim, eu não sou capaz de estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas se Deus me escolheu, eu vou me entregar por inteiro. Posso chamar o louvor para me ajudar? Como é que é? Me ajuda aí, não sei como vocês fazem, como vocês comem, como vocês vivem. Se essa mensagem está queimando aí no seu coração, alguma parte falou com você, se coloca de pé. Para a gente colher os resultados de uma geração transformada, primeiro precisa ter busca. Eu vou te contar uma história. Uma vez numa cidadezinha bem pequenininha, havia uma igreja bem pequenininha também. É uma igreja que não crescia, nada acontecia. Entrava 10 pessoas, saía 10 pessoas. Entrava 10, saía 10. O vizinho dessa igreja era um ateu. Um dia essa igreja pegou fogo. Aí o vizinho ateu estava lá com um balde, tentando ajudar a apagar o fogo da igreja. De repente a zeladora da igreja, ou a voluntária nos dias de hoje, encosta e fala assim, ei, eu nunca te vi aqui dentro. Aí o vizinho olha para ela e fala assim, essa igreja também nunca pegou fogo. Eu não sei se você entendeu, a hora que a igreja começa a pegar fogo, é o próprio Deus que traz as pessoas para cá, é o próprio Pai que vai chamar a atenção delas e trazer. Eu quero viver o que o Luciano está vivendo, eu quero viver o que o pastor Marcos está vivendo, eu quero viver o que a comunidade Adão está vivendo.
Meu irmão, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Nós não estamos aqui para fazer alguma coisa, ter o nosso nome ventilado. Sabe o que eu quero? É que o nome de Jesus jamais seja esquecido. É isso que nós precisamos resgatar dentro de nós. Nós estamos falando de avivamento, amém? O avivamento vai começar quando a gente entender que nada é sobre nós. Nada é sobre nós. Eu não posso nada, eu não tenho autoridade para fazer nada, eu não tenho capacidade para fazer nada. A hora que eu entendo que eu não posso, que eu não sei nem por onde começar, e eu me rendo aos pés de Jesus e falo assim: Deus, aqui estou, mais miserável dos homens, que eu quero apenas é que o Senhor me encontre. Eu quero apenas, Deus, estar disponível para viver aquilo que o Senhor tem. Não são os meus sonhos, são os seus. Foi assim que você repetiu quando aceitou o Senhor Jesus, ou quando se batizou e desceu as águas. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então não são mais minhas vontades, não são os meus planos, não são os meus desejos, é tudo dele. Quem precisa ser avivado em alguma área aqui? Quem precisa de vida em alguma área aqui? Quem precisa experimentar desse Deus que muda, desse Deus que transforma, desse Deus que recomeça? A noite do encontro é essa, meu irmão. É a hora de você se render aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quais são as vozes que tem falado aos seus ouvidos. Eu não sei o que é que tem soprado lá na sua casa, lá no seu trabalho, ou quem sabe até aqui dentro da igreja. Eu não sei o que é que tem alcançado o seu coração, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra de vida sobre você. É noite de você se lançar aos pés dele, reconhecendo que primeiro precisa descer. Pare de olhar para os resultados da sua vida. Ei, presta atenção, alguém precisa ouvir essa palavra aqui. Para de olhar para os resultados da sua vida. Começa a olhar para a cruz, para Jesus, o que Ele pode fazer. Escuta essa aqui. Toda vez que o inimigo falar para você algo para te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Jesus já venceu na cruz. O lugar dele é no lugar de tormento. Toda vez que ele vier soprar nos seus ouvidos: ah, mas o teu passado te condena. Você fala: ah, meu irmão, mas o teu futuro eu já sei onde é. Aqui você não pode, aqui você não tem, aqui você não tem vez, porque Jesus morreu por mim.